Olá, boa noite. Você que está acompanhando a TV Kefas, estamos de volta com mais um Kefas Entrevista. Obrigado a você que tem acompanhado o programa, sempre encontra com a gente nas ruas e fala que tem acompanhado os assuntos, que sugere também nossos temas e nossos entrevistados, que mandem e-mail, que acompanha também através do Facebook. Breve vai acompanhar toda a nossa programação através dos canais, no nosso canal no YouTube. Fique atento aí que breve já estaremos com os nossos programas no YouTube também. E mais uma vez, um tema importante, um entrevistado também importante para falar sobre um assunto que você, eu, todos nós devemos a todo momento refletir, debater, estudar e conscientizar. Sim, vamos falar sobre consciência. Estamos no mês da consciência negra, no dia 20, o dia da consciência negra, um tema muito importante, onde muitas vezes geram debates acirrados, debates acalorados sobre o tema, e vale a pena a gente discutir, falar um pouco mais, jogar luz para tirar todas as sombras de dúvidas que há em determinados momentos e para tirar, muitas das vezes, as cargas de preconceito que acabam pesando sobre os nossos ombros, culturalmente, socialmente falando. Por isso, nós convidamos a Ana Aparecida Souza, a Ana Afro, que é membro do Conselho da Igualdade Racial. Também ela é gerente da Biblioteca Pública Municipal em Governador Valadares, que, aliás, está belíssima, junto com o Centro Cultural Nelson Mandela. E ela é pedagoga especializada em gênero e raça. Ana, muito obrigado por estar conosco aqui no Kefas Entrevista. Eu que agradeço, Márcia, essa oportunidade, né, como você disse, da gente falar e jogar um pouco mais de luz sobre as consciências, para que elas se tornem mais humanas e, consequentemente, de todos para todos. Pois é, a gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, o mês que estamos comemorando e refletindo, mas antes de entrar especificamente nas datas, vamos bem no cerne da questão. O que é ter uma consciência negra? Bom, como eu sempre digo, eu gosto de frisar bem a questão da identidade. Ter consciência negra confunde muita gente mesmo, e muitos até acham inadequado o termo, mas o termo é muito pertinente por se tratar de ter consciência de si, ter consciência de quem eu sou. Porque o povo brasileiro, ele não tem consciência da sua identidade. Socialmente falando, ser negro no Brasil é uma questão de cor de pele. E, na realidade, cientificamente falando, nós sabemos que não é apenas isso. Então, ter consciência negra é ter consciência do que você é e do que o outro é. Ter consciência negra é ter consciência de saber de onde eu vim, como que é o nosso país. Esse Brasil miscigenado, esse Brasil misturado, que foi usado muito propositadamente a questão da democracia racial para desconscientizar esse povo. Deixar esse povo sob nosso domínio, e aí vamos jogar brancos contra negros, negros contra brancos, e ninguém vai ficar sabendo de nada. E nos finalmente, os dominadores continuarão dominando. Porque se eu não sei quem eu sou, como que eu vou me defender, me proteger ou me colocar no meu lugar de direito? Ana, você é especializada em gênero e raça, né? Podemos dizer que o Brasil é um país predominantemente de negros ou de brancos, ou é um país miscigenado na sua maioria? Olha, essa é uma questão que dá debate, dá discussão, Márcio, porque nós sabemos que verdadeiramente o Brasil, em sua maioria, é composto de negros. Não se sabe, não se vê isso por causa da questão da identidade, como eu já te disse. Sim. A pessoa ela acha que ela tem a pele clara, eu não sou negra, mas ela tem o sangue negro, ela tem a herança negra, então prevalece a questão do ser negro, é uma questão de sangue. Então, o Brasil, apesar de ter, pelos nossos conhecimentos, conhecimento de movimento negro no Brasil todo, mais de 70% da sua população negra, cientificamente falando, genotipicamente falando, é ainda visto como um país miscigenado. Por quê? Exatamente, eu volto lá na questão da democracia falsíssima democracia racial que disseminou isso pelo país, por todas as mentes, né? E as pessoas, hoje, elas não querem ser o que são
Porque tem medo, na realidade tem medo. Não é legal ser negro e ser discriminado quando você chega no shopping. Não é legal você se assumir negro, vai procurar um emprego, você não tem boa aparência. Não é legal ser negro porque você não consegue acessar um estudo de qualidade, porque as condições não permitem. Então, isso leva as pessoas a não quererem ser o que são e, consequentemente, a negar essa realidade e nos censos, nas pesquisas, o Brasil acaba se tornando, no papel, na teoria, o que ele não é na prática. O próprio IBGE incluiu na sua pesquisa, nos seus questionários, né, como que o cidadão se declara, né? Sim. Qual é o seu, você se declara de que raça? E a pessoa, muitas vezes, ela não se declara negra, muitas vezes ou tendo ascendência negra, ou tendo, né, na sua característica física, sendo negra, as pessoas não se declaram. Talvez seja aí também uma forma de poder alimentar essa falta de consciência negra. Sim, é a falta de conhecimento, né? Porque eu gosto de dizer sempre, o conhecimento liberta, né? É uma questão que é bíblica para mim, que eu prezo muito, uma frase que está lá em João 10:32, que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que a pessoa sabe que o ser negro é dela, é herança dela, e que é bom, é tão bom quanto não ser, eu tenho o mesmo direito que o outro tem, e passa a se conhecer, aí ele fica livre. Aí vem o preconceito, eu enfrento, eu procuro os meus direitos, eu não vou ter vergonha de dizer para o IBGE ou para quem quer que seja, eu sou negra, eu sou negro. Porque as pessoas hoje não se revelam, porque, infelizmente ou felizmente, no nosso país, a definição da etnia da pessoa é por autodeclaração. Então, ela não se autodeclara negra por não conhecer. Muitas das vezes, a realidade genotípica dela, de herança, de sangue, de genealogia, né? Ou por ter medo, não conhecer que ela tem o mesmo direito que o não negro, por não conhecer e não ver praticado e respeitado os seus direitos enquanto cidadão brasileiro. Por falta desses conhecimentos, aí as pessoas são levadas a esconder-se atrás de uma falsa realidade. Falta essa consciência. Falta essa consciência. No programa de hoje estamos discutindo a consciência negra, estamos no mês da consciência negra, dia 20, teremos o dia da consciência negra. Estamos conversando com a Ana Aparecida Souza, a conhecida Ana Afro, que é membro do Conselho da Igualdade Racial em Valadares, também faz parte da gerência da Biblioteca Pública Municipal de Governador Valadares e é pedagoga especializada em gênero e raça. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos discutir ainda mais esse assunto. Tem muito a se falar sobre essa situação aqui no nosso Quer Fazer Entrevista, que vai a um rápido intervalo e volta já.
Estamos de volta no programa de hoje. O Kefas Entrevista está conversando com a Ana Afro, a Ana Aparecida Souza, que é especialista em gênero e raça, pedagoga, gerente da Biblioteca Pública Municipal de Governador Valadares e também membro do Conselho Municipal da Igualdade Racial. Estamos falando sobre consciência negra. Estamos no mês em que se reflete muito sobre essa situação e dia 20 é o Dia da Consciência Negra. Bom, falamos muito sobre essa questão da consciência negra, é o negro ter essa identidade, é definir e assumir essa identidade negra, não só pela cor da pele, né, mas pela sua etnia, pela sua origem familiar, né, e ter orgulho de ter essa consciência, né, dessa questão de ser negro. Mas você falou muito das vezes que o próprio negro hoje em dia, ele teme até revelar e expor essa condição de ser negro por medo. E esse medo é gerado pelo preconceito, pelo racismo que ainda existe na nossa sociedade brasileira. Isso ainda hoje, em pleno século XXI, isso ainda é um problema? Sim, Márcia, é um problema muito grave que tem, como eu havia te dito antes, crescido muito ultimamente. Porque quanto mais se cria políticas, quanto mais se conscientiza a população negra do seu pertencimento, do seu ser negro é lindo, ser negro é legal, sou 100% negro, e a pessoa vai tomando consciência do seu valor, do seu lugar de direito, aí o outro que se sente não negro, ele se sente ameaçado. E isso está fazendo crescer no Brasil esse acirramento, essa disputa por espaço que não é real. Porque quando um negro se conscientiza da sua negritude, assume o seu papel de vida, ele vai procurar buscar os seus direitos sem que isso leve o outro a perder o seu espaço. Ninguém perde espaço porque um outro conquistou, porque temos espaço para todos. O que acontece é que muitas das vezes, as pessoas querem prender tudo para si, quer ter tudo, o egoísmo, né, nos leva a querer tudo para nós, tudo para... Se ele ganhar, eu vou perder. Então, isso, assim, à medida que cresce a conscientização, vamos dizer, a gente não pode dizer que não há consciência em todas as pessoas. Há menos conscientes e outros muito mais. E esses mais conscientes de si, da sua negritude, do prazer de ser quem ele é, ele está trabalhando e servindo de exemplo àquele que teme. Que teme por quê? Como eu disse antes, porque ele não tem conhecimento do seu valor, do seu ser enquanto humano. Porque a gente fala muito em raça, mas não existe mais, não existe, raça é uma só. O que existe são as etnias dentro dessa raça. E todas têm o mesmo direito. Agora, socialmente falando, a gente vê o que tem acontecido no Brasil e no mundo. De maneira particular no Brasil, a partir do momento que aquele racismo velado, ele tem sido denunciado, ele tem sido atacado, ele está se revelando. Principalmente com o advento das redes sociais, né? Especialmente nesse momento, que as redes sociais é um espaço fantástico para a gente trabalhar muito, qualquer tipo de tema. E esse tema tem sido bastante trabalhado nas nossas redes sociais. Mas, por outro lado, também é uma terra de ninguém que serve de instrumento para ataques, para ofensas, como vimos recentemente, um casal de namorados, né, um negro, uma negra e um branco, que foram totalmente... A garota foi muito atacada, bastante constrangida, né, então acaba se tornando uma ferramenta também de fomentar todo esse racismo e esse preconceito. Mas com relação às políticas públicas, as políticas sociais que existem hoje, né, para poder garantir, né, direitos, para poder fomentar essa consciência negra, elas são suficientes para termos, em breve, quem sabe, né, uma sociedade totalmente, em termos de consciência, igualitária? Não, ainda não são, mas está caminhando para ser. Porque a gente, a bem dizer, vamos dizer, olha, 20 anos atrás não tínhamos praticamente nada. Tínhamos leis que ficavam no papel, porque quem estava
lá à frente, para fazer se cumprir essa lei, era um chamado branco, que defendia os seus interesses. E por isso a lei não saiu do papel. Com as políticas públicas, elas começaram a ser mais conhecidas, divulgadas, né, as leis. E também as medidas, né, de afirmativas, ações afirmativas, que a gente mistura muito esses temas que são muito parecidos, mas uma coisa está dentro da outra, veio trazer ao negro, ao cidadão brasileiro, esse despertar. Eu falei, pô, opa, eu tenho oportunidade, isso aí é para mim, vou lá, vou ver qual é. Aí quando ele chega lá, poxa vida, né, existe possibilidades para mim. E a gente vê que até bem pouco tempo o negro, que era de alguma forma agredido, né, de diversas formas, ele se resignava e ia embora para sua casa chorar no seu travesseiro. Hoje ele se indigna e procura os seus direitos. E a gente vê que a sociedade tem dado apoio a essas pessoas. O caso mais assintoso que vemos, e talvez que haja maior publicidade, é no campo de futebol, por exemplo. O episódio mais recente do goleiro Aranha, do Santos, que foi totalmente maltratado, parte da torcida do Grêmio, num jogo no Rio Grande do Sul. E a gente viu que o Brasil se revoltou, de brancos Sim. e negros, a justiça agiu, a justiça desportiva agiu. Isso pode ser uma luz, né, que esteja surgindo nesse momento, né? Sim, e a questão do goleiro Aranha, depois dele tiveram outros Sim. fatos, né? Mas o mais evidente é o dele. A questão dele mexe muito com a gente pelo seguinte, vê-se aí dois lados, a questão do racismo e a questão do lado social, da ascensão. O Aranha, ele teve muito apoio, foi uma manifestação muito grande, foi bacana, serviu de exemplo para muitos outros e foi oportuno porque ele, por ser um negro famoso, despertou essa vontade, esse querer em muitas pessoas, o que ajudou. Só que acontece também que muitas das vezes as pessoas fazem isso, dão tanto apoio, não é pelo fato de ser negro, pelo fato de ser famoso. E assim, mas mesmo assim ainda ajuda. Depois desse fato do Aranha, a gente acompanha, como você disse, as redes sociais, fazemos parte de vários segmentos, movimentos, grupos, né, que discutem essas temáticas da questão racial, da questão da consciência negra mesmo, e debatemos vários assuntos, e acompanhamos e apoiamos cidadãos que resolvem, né, exigir os seus direitos. Aconteceram vários episódios pelo país inteiro. E assim, coisa que chega assim, dá um certo orgulho, a gente vê, poxa vida, está valendo a pena o nosso trabalho. Por quê? Pessoas que, como você mesmo disse, iam para casa chorando, se sentindo nada, porque ele era colocado lá embaixo, porque o negro, naturalmente, o pobre, né, o negro, ele tem autoestima baixa. Aí, o outro que sabe disso, atua em cima disso. Só que agora não, agora ele já está erguendo a cabeça, peraí, tem alguma coisa errada, e eu vou corrigir esse erro. Exemplos tivemos no shopping, eu não me lembro bem em qual das grandes capitais, que um pai, ele foi comprar um tênis para os seus 2 filhos e foi barrado na porta do shopping. Ele mostrou a nota fiscal e mesmo assim ele foi barrado, chamaram a polícia e todo o pessoal que estava próximo, e ele reagiu, e ele gravou, o pessoal gravou. E ele reagiu com consciência. Com consciência. E isso é exemplo para muitos outros. Ele mostrou ter consciência. Mostrou saber do seu espaço, do seu lugar. Eu paguei com o meu dinheiro, eu trabalho, né? E assim, e a polícia queria agredir os filhos dele, ele não permitiu. Foi muito bonito, ele colocou os filhos para trás, não, meus filhos ninguém toca. Né? E o pessoal todo ali em volta, ajudando. Quer dizer, isso é consciência, isso é um trabalho que outros e muitos, milhares de pessoas verão e vai falar, eu posso fazer isso também, me defender. E aí vai procurar buscar conhecimento e através do conhecimento ele vai se libertando cada vez mais. Então temos esperança.
temos esperança. Que bom, temos esperança. Vamos falar um pouco mais sobre esse tema, falando sobre consciência negra no programa de hoje, que é a entrevista, um tema muito forte que merece ser debatido, não só durante esse mês, não só durante o dia da consciência negra, mas todos os momentos do ano, na escola, em nossa casa, em nossa comunidade, né? Porque o ser humano, segundo os especialistas em comportamento humano, ele tem a necessidade de se sentir superior ao outro, muitas das vezes. Em diversas formas. Eu tenho necessidade de talvez se sentir mais bonito, mais forte, melhor economicamente, intelectualmente, e uma raça tida como superior ao outro. Então, muitas das vezes, isso tem caído por terra, porque o outro, tido como minoria, como menor, tem reagido. Isso é importante. Há esperança, sim, como disse a Ana Afro. Depois do intervalo, vamos continuar com o nosso último bloco nesse tema, consciência negra, o tema de hoje do Kefas Entrevista. Estamos de volta com o Kefas Entrevista, um assunto bastante vivo, né? Bastante quente, que vale a pena, certamente aí na sua casa, gerando muita discussão, onde você está acompanhando o programa. E o objetivo do programa é esse mesmo, é despertar essa discussão, esse debate a cada momento, falarmos sobre a questão, lutarmos contra o preconceito, lutarmos contra o racismo. Não podemos permitir que pessoas olhem para o outro como um desigual, né? Nós somos diferentes, sim. Cada ser humano, individualmente, é diferente do outro. Não tem ninguém igual a ninguém. Então, nós temos que entender que o outro é diferente, respeitar essa diferença e cada um tem que se sentir igual ao outro. E todos têm que ter as mesmas oportunidades. Falando em oportunidades, Ana, gostaria de abrir esse bloco falando sobre a questão das cotas raciais, que é um tema muito polêmico, né, e gerou muita polêmica, né, e ainda gera. Qual o seu posicionamento em relação às cotas raciais? As cotas, elas nunca, eu acho que nunca deixarão de gerar polêmica. Sim. Exatamente pelo que a gente já falou, do outro que tem medo de perder o seu espaço para aquele que está chegando. E, na realidade, não é assim, não é isso. Como você disse, eu sempre digo, o que qualquer ser humano precisa é de oportunidade. Igualdade de oportunidade. E o que as cotas são? É isso. É isso. As cotas, hoje, é muito debatida, é muito falada, é muito questionada, é muito rejeitada por alguns, por aqueles que pensam não precisar dela, ou que não precisam de fato. Né? É rejeitada e rechachada e criticada violentamente. Só que hoje a gente ouve falar em cotas e os que não conhecem a história pensam que as cotas surgiram hoje. Mas as cotas elas já existem desde o Brasil colonial. Quando pegaram os negros, tiraram da senzala e mandaram para as favelas, sem lenço, sem documento, né? Não me serve mais, vai embora. Trouxeram os migrantes para poder trabalhar, mas aí esses tiveram direito. Eles tiveram cotas de terra, de gado, de plantação, de insumos, para trabalhar, para construir para si, trabalhando para o patrão, mas ele tinha a parte dele. O que é isso? São cotas. São cotas. Mas hoje, quando se fala em ter cotas nas universidades ou nas escolas técnicas, onde quer que seja, para o negro e o carente, que não é só para o negro, apesar de que a maioria do carente, a maioria do pobre é negra, né, por causa da consequência histórica que nós temos aí na nossa realidade. Quando se fala em cota para essa população, gera esse tumulto, essa confusão imensa que é a questão de cota. A questão de cota nada mais é do que a questão de oportunidade de reparação. De um erro histórico. Sim. E você acredita que, por exemplo, se a igualdade vier, né, antes, né, da criança na pré-escola, na escola, do pai tendo emprego, o pai negro tendo emprego, a mãe negra tendo direito a ter o mesmo emprego da mulher branca, do homem branco, de todos terem igualdade no futuro, né? Talvez a necessidade dessas cotas possa ser discutida no futuro, se todos tiverem direitos iguais desde a origem, desde o início? É isso aí, Márcio. A gente já, não é para o futuro, nós já discutimos isso,
questionamos isso e foi deixado bem claro pelo presidente quando criou essa lei. Isso não é para ser permanente. Isso é para reparar um erro de 500 anos de história. Que se não for assim, não vai ser mudado. A partir do momento que não houver mais necessidade de se estabelecer um X número de lugares para pessoas que não teria oportunidade de outra maneira, acabou-se as cotas, não tem mais necessidade. Aí vamos continuar a disputa, porque o que acontece hoje nas cotas? Não tem disputa de um contra o outro, não. Separa-se uma parte, um percentual que vai ser reservado àqueles que vai competir, aqueles que vão competir com o outro da mesma forma. Só que ele vai ter, ele é necessário aquela porcentagem. Porque senão ele não vai entrar de outra forma. Entendeu? A mesma prova que um branco faz para entrar na universidade, o negro também faz. Só que ele já tem as vagas dele separadas. E tem que ser, gente, é necessário ser assim. Não é que o negro seja menos inteligente, ele teve sempre menos oportunidade. Bom, falando agora do mês e do Dia Nacional da Consciência Negra, como surgiu, vamos falar do episódio da questão do Zumbi dos Palmares, vamos falar sobre essa história que é tão importante, tão rica, né, e talvez aí é um ponto de partida para que o negro tivesse o despertar dessa consciência, da sua identidade, da sua importância na sociedade. Pois é, Zumbi, né? Zumbi dos Palmares, que passou a ser conhecido há tão pouco tempo, né? Um grande herói, é um ícone, né, da nossa história brasileira. Mas, como negro, ele ficou esquecido dentro da própria história e resolveram dar o mérito, né, da libertação do negro para uma princesa branca. Felizmente, o movimento negro, os negros desse país que se organizaram, jogou isso por terra, acabou-se o 13 de maio. Porque, na verdade, na história que não foi contada, nós usamos muito esse termo, na história que não foi contada, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, havia apenas 5% de escravizados no Brasil. Um ato político, então. Um ato político, simplesmente. Até porque ela estava apaixonada por um abolicionista tal, que não vem ao caso agora, porque senão a gente vai fazer fofoca da vida alheia. Mas Zumbi dos Palmares, quando ele foi pro Quilombo, né, porque a história conta, a gente sabe que ele foi... nasceu livre, mas foi capturado e entregue a um padre para educá-lo, que o educou bem, educou com carinho, dando a ele estudo, ele aprendeu várias línguas, inclusive latim. Mas quando ele completou 15 anos, ele resolveu ir para junto do seu povo, que durante várias vezes ele fugia da casa do padre e ia até o Quilombo, visitava o povo e voltava. Chegou aos 15 anos, ele resolveu ficar no Quilombo. A consciência falou mais alto. A consciência falou mais alto. Ele quis ver os seus irmãos de verdade, mais de perto, e conviveu algum tempo escondido com ele, até que ele viu que ele precisava de fazer mais. Porque ele via a vida dos libertos, né, dos libertados no Quilombo, que viviam uma vida toda própria, e vivia também a vida dos escravizados, cá onde ele morou, né, com o padre. Ele resolveu ir definitivamente para o Quilombo para ajudar na libertação dos seus irmãos que ainda viviam presos. Chegando no Quilombo, ele se revelou um grande herói, estrategista, se tornou líder, conseguiu a libertação de grande parte dos escravizados, até que foi traído, traição, né, sempre, foi traído por um dos companheiros e morreu barbaramente, como a gente viu, covardemente. E a história dele ficou adormecida por um bom tempo, até que, felizmente, começou a ser resgatada. E hoje nós celebramos 20 de novembro, que foi a data, o dia em que ele morreu, né? E querendo trazer essa história para todos os dias do ano. Tem muita gente que fala assim: não precisaríamos nos preocupar com consciência branca, negra ou parda se preocuparmos com a consciência humana. E nós dizemos o contrário. Nós teremos que preocupar sim com a consciência negra até que as consciências se tornem humanas. Porque se a pessoa trata o outro, seu igual,
como inferior por causa da cor da pele ou do seu cabelo, ele não tem consciência nem de si mesmo, quanto mais humana. Maravilha, excelente, né? Uma revelação e um assunto bastante quente que a gente discutiu, né? A gente procurou aqui abordar alguns temas até polêmicos, né? Que vai gerar discussão aí na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. E é bom que você leve esse tema também para discutir na sua paróquia, na sua igreja, na sua comunidade, para que a gente possa cada dia mais derrubar essas barreiras, esses comportamentos vis de preconceito, de racismo, e que cada um temos o direito de ser igual ao outro, pelo menos, de buscar as mesmas oportunidades. Somos diferentes, sim. Cada um, como ser, como indivíduo, é diferente. Isso é salutar, mas que cada um tenha as suas oportunidades e que nem ninguém possa se sentir ou ser superior a ninguém. É isso que a gente luta. Quem sabe no futuro a gente, numa entrevista como essa, esteja debatendo outros temas relacionados ao comportamento humano, a não ser a necessidade, né, de termos aí a vontade de impelir nos negros essa identidade, essa consciência negra, para não se sujeitar a preconceito, a racismo, a comportamento social de agressão, e que a gente tem visto muita coisa acontecendo. A Ana disse a esperança, né? E a esperança não é coisa de futuro, ela já está sendo fomentada, já está acontecendo. E quem sabe, em breve, possamos aí comemorar a nossa libertação, porque nós temos que libertar desta falta de consciência. Não só os negros, mas os brancos também, os que se acham brancos, ou as pessoas que se acham superiores. Ana Afro, muito obrigado. Olha, Kefas Entrevista estará sempre com as portas abertas a você aqui. Grande conhecimento, grande figura humana. Até ela passou recentemente por uma cirurgia no joelho, desejamos pronto restabelecimento, né? E você, né, está sempre lá à frente da biblioteca, que diga-se de passagem, ficou muito bela, muito bonita, né, está à disposição de toda a comunidade, assim como o Centro Cultural Nelson Mandela, que é, né, o grande ícone da humanidade, um grande negro, não é? Grande exemplo para nós. E o nosso Centro Cultural, contra a nossa biblioteca, está aberto a todos. Convidamos a todos que não tiveram a oportunidade de conhecer, ainda está belíssimo o centro para ir lá conhecer. E temos, Márcia, uma notícia muito agradável para dar, que a nossa biblioteca foi premiada, recebemos a notícia hoje, nacionalmente, o prêmio Viva Leitura, que premia as bibliotecas, que incentiva, faz alguma ação de incentivo à leitura, e a nossa biblioteca vem fazendo permanentemente, há mais de 5 anos, a roda de leitura, que nos levou a receber esse prêmio. Entre 52 classificadas, 30 foram premiadas e nós, governador Valadares, ficamos em 8º lugar com a nossa biblioteca. Estamos de portas abertas, convidando a todos e agradecendo de prontamente a nossa equipe, os nossos colegas, nosso bibliotecário Raul, nosso companheiro Nivaldo, que está lá conosco e fazendo acontecer esses momentos agradáveis para comunidade de Governador Valadares, especificamente para as escolas, mas também a todos. E esse mês nós estamos trabalhando, vamos começar semana que vem a preparar, a enfeitar a nossa biblioteca para lembrarmos mais uma vez Nelson Mandela, Zumbi dos Palmares e a consciência negra do povo brasileiro. Dia 20 haverá uma extensa programação, né, que será não só pelo Centro Cultural, mas diversos outros segmentos, algumas pastorais também irão realizar nas igrejas alguns movimentos. O Conselho da Igualdade Racial, nós iremos divulgar a programação também do Dia da Consciência Negra no dia 20 e, né, como eu disse, você convidado a ir até a biblioteca e até a nossa produtora aí, lembrar a Bárbara Maia, a nossa produtora, ó, a próxima vez que a Ana estiver aqui, vamos falar sobre a Biblioteca Pública Municipal, sobre o projeto tão bonito que é realizado lá, porque hoje ainda, né, as pessoas ainda não conhecem como deveriam a Biblioteca Pública Municipal, e a leitura, realmente, ela abre muitas portas, né, e ela está lá disponível a toda a comunidade. Então, próximo retorno seu aqui, no seu retorno aqui, nós iremos tratar da biblioteca. Vamos falar sobre leitura e sobre a biblioteca, tá certo? Com certeza. Muito obrigado. Nada, eu agradeço em nome de toda a comunidade e também do Conselho de Promoção da Igualdade Racial do município. E a você que nos acompanhou, você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Espero você no nosso próximo programa, sempre às 7h30 da noite, logo após a novena do Bom Pastor, com o Padre Matosinho, e em breve
teremos a reprise, atendendo a pedidos, a reprise do nosso Kefas Entrevista. Nós vamos divulgar em breve o horário e também haverá o nosso canal do YouTube que você vai poder assistir às nossas entrevistas aqui no Kefas Entrevista. Você pode, inclusive, interagir conosco, né, através do Facebook, facebook.com/TV Kefas, ou ainda nos enviando um e-mail com sugestão de temas, com críticas, com sugestão de entrevistados para jornalismo@tvkefas.com.br. Obrigado por estar conosco e até o próximo programa.